paz a todos da família luterana. Como diz a Alessandra, hoje está sendo um culto maravilhoso, simplesmente porque a presença do Senhor está neste lugar. Aleluia! Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Marcos. Marcos 10. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Amém? Todos acharam? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada fora. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar mais uma vez, Senhor, como a Alessandra, Senhor, orou. Senhor, nós clamamos, Senhor, nós precisamos, nós necessitamos, nós desejamos da Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Então vem, Pai, vem tomar nossa vida, nossa mente, o nosso coração, Senhor. Vem falar com cada um de nós, Senhor, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai. Porque só o Senhor tem palavras de cura, de transformação, de restauração. Então, Senhor, toma o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, que está aqui nesta noite, neste lugar, para Te ouvir, Senhor, para Te sentir. Deus, vem Te manifestar. Nós Te convidamos, nós Te desejamos mais de Ti, Senhor, nesta noite. Vem tomar este lugar, Senhor, da portaria até o altar. Tu és Senhor, Pai, neste lugar, no meio do Teu povo, da Tua igreja, Deus. Nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus, todo o cansaço, todo o sono, toda a dispersão, Pai. Te pedimos, Senhor, trabalhe em cada mente, em cada coração, para que seja uma terra fértil para receber da Tua semente, Deus. E prosperar 30, 60, 100 por um, para a glória do Senhor. Que ao sair por aquela porta, Senhor, nós possamos testemunhar de um Deus poderoso, maravilhoso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e crendo já Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Bartimeu não era somente um cego, mas era também um mendigo. E não era um deficiente físico, um deficiente visual, como seria hoje. Hoje, um deficiente visual, ele leva uma vida totalmente normal, ou praticamente normal. Ele pode estudar, ele pode se formar, ele pode trabalhar, ele pode casar, pode ter sua casa, sua família. Mas Bartimeu era um deficiente visual, um cego, em uma época onde pessoas que tinham deficiências físicas eram tidas como malditas, eram pessoas amaldiçoadas pela sua família e pela sociedade, eram pessoas excluídas.
que viviam, como diz aqui, às margens, à beira do caminho, à beira da estrada, mendigando. Eram pessoas que recebiam uma identidade, uma capa, e aquela capa significava que tu era um mendigo, que tu era um desprezado, que tu era menosprezado. E eu fico imaginando o que foi que este cego passou numa época onde o domínio romano era cruel, imperava naquele lugar, onde os religiosos que eram para pregar misericórdia, mostrar amor, revelar o amor de Deus, eram ainda talvez mais cruéis e mais infiéis do que aqueles que não conheciam a Deus, usurpando, cobrando do povo coisas que nem mesmo eles conseguiam fazer. Uma época onde aquele povo era dominado, sem dó nem piedade, onde os pobres eram humilhados, eram cada vez mais massacrados. Uma sociedade destruída, uma sociedade humilhada, uma sociedade passando por uma situação terrível, o caos, tanto no governo político, como também no governo religioso, em todos os âmbitos, em todas as áreas. E aí eu fico imaginando se o povo estava passando por tal situação. E aí eu lembro daquela passagem de Mateus 11:28, quando Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus ali já estava falando para esse povo, para essas pessoas que não aguentavam mais, que não suportavam mais o jugo de um domínio religioso, político, opressor. E aí eu fico imaginando, quanto mais um cego, mendigo, que não tinha a quem recorrer, o quanto ele deveria de ser humilhado, o quanto que ele passou, o quanto que ele sofreu. E enquanto eu orava, enquanto eu meditava nessa palavra, eu cheguei a imaginar tropas romanas entrando, e ele mendigando, e ele sendo jogado para um lado, e sendo expulso para o outro, e sendo espancado, e sendo humilhado, e não tendo a quem recorrer, e não tendo para onde voltar. Um homem cego, mendigo, sem família, sem direção, sem visão, sem amparo. Numa situação de miséria, numa situação de desgraça total e absoluta. Esse era o contexto da vida de Bartimeu, que nem nome ele tinha. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Lucas e Mateus, que relatam também essa passagem, falam somente o cego. Mateus relata 2 cegos. Talvez Lucas e Marcos relatam um, porque Bartimeu talvez fosse mais conhecido. Então ele ficou registrado nos 3 evangelhos. E eu fiquei imaginando aquela situação humilhante, triste, deplorante. Mas a palavra de Deus diz: e ouvindo
e ouvindo que era Jesus. Lá no livro de Lucas 18, a mesma passagem, Lucas relata que ele ouvia o barulho da multidão que estava com Jesus. E que ele perguntou: que é isso? O que está acontecendo? E aí falaram para ele: Jesus, o Nazareno, está passando. Então, ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui é o primeiro ressalto que eu quero fazer. Ele ouviu quem estava passando? Quem? O que ele ouviu? Quem estava passando? O Nazareno. Jesus, o Nazareno. Jesus tinha esse título porque ele foi criado em Nazaré. Ele era belemita, ele era de Belém, mas ele foi criado em Nazaré, então chamavam Jesus o Nazareno. E o que ele clamou? O que foi que ele clamou? Jesus Nazareno, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque Bartimeu era deficiente. Ele era cego, ele era deficiente físico, deficiente visual, mas ele enxergava com os olhos do coração, com os olhos espirituais, porque Bartimeu ouvia, ele tinha ouvido falar de Jesus. Com certeza ele tinha ouvido falar dos milagres, dos sinais que Jesus fazia. Então em seu coração ele sabia quem era Jesus. Ele foi lá, chamou Jesus pela descendência, Jesus filho de Davi, quer dizer, o Messias, o prometido, o Salvador de Israel. Embora ele fosse cego, deficiente visual, ele tinha olhos espirituais, porque ele em seu coração sabia quem era Jesus, e Jesus não era o Nazareno. Jesus era o filho de Davi, e foi desta forma que ele clamou. Então ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas cada vez mais ele gritava. São muitas as vozes que vão mandar nós nos calar. São muitas as vozes, e não somente exterior, mas interior também, que vão dizer: não adianta chamar, ele não vai te ouvir. Para de gritar, não vai adiantar, não vai resolver. Porque sabemos que muitas vezes vão haver vozes que vão nos desanimar, que vão tentar nos desanimar, que vão tentar nos fazer parar, que vão tentar nos mostrar uma realidade que não existe, que vão tentar nos calar, nos fazer parar de clamar, de buscar esse Deus. Vozes que vão dizer: não vale a pena, não vai acontecer, não adianta orar, não adianta pedir, não adianta clamar. Deus sabe o que tu precisa, mas o Senhor quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir de nós, porque quando nós confessamos, quando nós pedimos, quando nós falamos para Ele o que nós queremos, nós estamos literalmente dizendo: Senhor, tu tens poder para fazer
fazer. Por isso, então, Jesus pergunta a Bartimeu: o que tu queres que eu te faça? Jesus sabia? Sabia. Jesus sabia o que ele precisava e também o que ele queria. Mas Jesus queria que ele falasse. Porque só assim ele estaria confessando com seus lábios: Senhor, tu é capaz. Tu podes. E parou Jesus no 49, ouvindo o seu clamor, e disse: chamai-o. Então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Naquele momento que Bartimeu conseguiu chamar a atenção de Jesus, por através do seu clamor, mostrar e revelar que ele realmente sabia quem era Jesus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, o libertador, o Salvador de Israel e de todos nós. Ele chamou a atenção de Jesus. E Jesus parou e mandou chamar ele. E então Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Mas ele antes disso lançou de si a capa. Ele lançou de si a identidade que ele estava usando. Ele, com mais um ato de fé, ele lançou de si a capa, a identidade de cego, de mendigo, de pobre, de miserável. E de um salto, como quem já conseguia enxergar, porque estava diante da luz do mundo, que era Jesus Cristo. Ele foi até Jesus, e ali então, mais uma vez, ele confessa que sabe quem é aquele homem, quem é Jesus Cristo. E Jesus diz: o que queres que eu te faça, Senhor? Que eu torne a ver. Com isso ele diz: vá, a tua fé te salvou. Por quê, irmãos? Porque Bartimeu falou: eu quero voltar a ver e dar a vista a um cego. É um milagre. E só o Filho de Deus, só o Jesus, filho de Davi, filho dos Deus vivos, só o Salvador e Senhor Jesus Cristo poderia fazer uma cura deste nível, poderia fazer um milagre deste nível. Então mais uma vez ele confessa: Senhor, eu quero ver, Senhor, eu estou vindo a ti porque eu sei que tu podes. E ele disse: vá, a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu tirou ele da beira do caminho. A fé de Bartimeu fez com que ele abandonasse a sua identidade de pobre coitado, de mendigo, de deficiente, e tomasse em postura a posição já daquele que ele cria que ia ter diante daquele encontro com Jesus. E aqui eu quero frisar: ninguém, absolutamente ninguém consegue ser a mesma pessoa depois de ter um encontro com Jesus. Aleluia. Então, eu quero te dizer, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão me ouvindo, para aqueles que vão me ouvir, eu não sei a tua necessidade, a tua debilidade, a tua tristeza, a tua dor. Eu não sei o que tu está passando, o que tu está sofrendo,
Mas de uma coisa eu sei. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Ele é o mesmo. É o mesmo Jesus que curou a Bartimeu e que deu a ele uma nova vida. Ele deu a ele não somente a visão restaurada, a visão física, mas ele deu a ele uma nova vida, uma nova condição. Então não há nada que seja difícil demais. Não há nada que Jesus não possa fazer. Não importa a situação que nós estejamos. Não importa o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Jesus pode mudar, pode transformar a nossa vida por completo. Assim como Ele transformou a minha vida. E enquanto eu orava e eu estudava e meditava sobre esta passagem, eu lembrava da vida que eu levava. E eu levava uma vida de sofrimento, uma vida de miséria espiritual. Eu era cega, pobre, mendiga. Assim era a minha vida. E depois do meu encontro com Jesus, eu nunca mais fui a mesma. E hoje, quem olha para mim, pergunta: irmã, mas tu era assim quando eu falo alguma coisa? Sim. Irmã, mas não parece. Porque quem tem um encontro com Jesus nunca mais será a mesma pessoa. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite para vocês. Diante de tudo isso, qual é a pior cegueira? Qual é a pior cegueira do ser humano? É a física ou é a espiritual? O que você acha? É a cegueira espiritual. Porque a cegueira física dos dias de hoje, você pode, como eu falei no início, estudar, ter uma vida normal. A própria palavra do Senhor nos diz: se o teu olho te fizer pecar, lance-o fora, porque é melhor tu entrar no reino do céu sem um membro do que levar o corpo inteiro para o inferno. O próprio Jesus deixou claro que a pior cegueira, a pior deficiência é a espiritual. E eu quero dizer, igreja, que o Senhor tem falado muito comigo nesses dias sobre a cegueira espiritual, sobre a nossa identidade, sobre quem somos e sobre como estamos vivendo. E eu quero pedir para os irmãos abrir a palavra de Deus lá no livro de Romanos 12:2, uma passagem extremamente conhecida. Romanos versículo 12, capítulo 12, perdão, versículo 2. E diz assim a palavra do Senhor:
E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que seria, irmãos, transformai a vossa mente? O que seria uma transformação de mente, uma renovação de mente? Uma renovação de mente é uma renovação de visão. Então aqui o Senhor está dizendo: transformai a vossa mente, transformai a maneira de ver as coisas, transformai a vossa visão. Porque muitas vezes nós estamos seguindo Jesus como Bartimeu. A Bíblia diz, no versículo 52, na parte B: e imediatamente ele tornou a ver e seguiu Jesus estrada fora. Em Lucas 18 é a versão que eu mais gosto. Lucas 18, 43. Lucas fala da seguinte forma: imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A Bíblia relata que ele foi curado naquele mesmo instante que ele seguiu Jesus, louvando a Deus. E todos aqueles que o viam, que viam a transformação, a cura, a restauração daquele homem, davam louvores a Deus. Irmãos, a primeira coisa que Jesus falou ao meu coração foi para isso, exatamente para isso, que eu criei vocês, para me louvar, para me glorificar, para me exaltar, para mostrar quem eu sou, para revelar o meu poder, a minha glória, o meu amor através da vida de cada um. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para que a nossa vida seja para a honra, para a glória, para louvor do Senhor, do nosso Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos conseguindo ter esta vida transformada, restaurada, esta visão transformada, restaurada de quem somos, da nossa identidade. Nós não largamos a capa e vamos atrás de Jesus. Muitas vezes nós levamos a capa junto, nós vamos até Jesus, pedimos a cura, mas nós acabamos levando a nossa capa junto. As nossas dores, as nossas tristezas. Levando conosco, seguindo Jesus, mas levando conosco coisas que não nos pertencem mais. Bartimeu largou aquela capa porque ele sabia que naquele momento, aquela capa de mendigo, de coitado, de cego, de rejeitado pela sociedade, não pertencia mais a ele. Ninguém mandou: ei, larga a tua capa aqui e vai ter com o mestre. Nem Jesus disse para ele: deixa a capa. Ele lançou de si a sua identidade, aquilo que não pertencia mais à vida dele. Irmãos, o Senhor tem falado muito forte ao meu coração que nós como igreja precisamos restaurar a nossa visão de quem somos. Nós precisamos lançar fora tudo aquilo que tem nos impedido
impedido de glorificar o nome do Senhor. E aquele que teve um encontro com Cristo e não teve a vida transformada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E não é com a vida, é com a pessoa, é com nós. Então o Senhor falou fortemente: o meu coração precisa restaurar esta visão, precisa restaurar a visão da igreja, precisa restaurar a visão do meu povo. De que forma? A minha igreja está me enxergando como o Galileu, como Jesus, o Nazareno. De que forma vocês estão me vendo hoje? Quem eu sou? O filho de Davi? O filho de Deus? O Senhor? Ou eu sou o Nazareno? Com quem nós tivemos um encontro, irmãos? Porque se foi com o filho de Davi, se foi com o Cristo, filho do Deus vivo, a nossa vida teve que ser transformada. Senão, irmãos, nós precisamos aceitar Jesus e confessar Jesus novamente. Nós precisamos rever os nossos conceitos e perceber que a nossa visão está sendo afetada. Porque não foi a condição de Bartimeu que o impediu de dar glórias a Deus. Não é a nossa condição, não é as nossas lutas, não é as nossas dificuldades, não é o quanto nós temos que chorar, não é o quanto nós temos que clamar, não é o quanto nós temos que esperar, não é a nossa enfermidade, seja ela qual for. É a nossa visão. Quando Jesus fala, lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 14, ele fala dos guias cegos. Ele está falando ali dos religiosos, e ele diz: eles são guias cegos. E se um cego conduzir outro cego,